Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 25/11 de 2011. Bom, gente, tivemos ontem, como previsto, o terceiro menor volume do ano, dia de pouquíssimas operações na Bovespa, porém um excelente pregão na BMF, tá? Tivemos excelentes operações aí no dólar que salvaram o nosso dia, tá? Então não foi um dia ruim, conseguimos boas operações, conseguimos montar alguns trades bacanas, justamente aí na BMF, principalmente no dólar, tá? Tivemos aí o mercado americano fechado por conta de um feriado nessa quinta-feira nos Estados Unidos, que era dia de ação de graças, Thanksgiving Day. E hoje nós temos o índice funcionando, mas ele fecha mais cedo, tá? Então não recebi infelizmente o horário exato desse fechamento, então peço até que se alguém tiver, por favor, coloque no chat para nós lá. Eu recebi aqui, eu sei que ele fecha mais cedo, porém não recebi o horário, tá? Então, hoje é Black Friday nos Estados Unidos, então é por essa razão que fecha mais cedo. Então as lojas lá todas fazem grandes promoções no dia de hoje. Então por isso a gente também deve esperar um pregão aí com baixíssimo volume. Apesar do mercado americano funcionar, deve ser mais uma vez um pregão com baixíssimo volume, tá? Então pessoal, as análises que a gente vai fazer para o dia de hoje levam em conta esse baixo volume aí, tá? Então, muita cautela nas operações, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai planejar de operação para o mercado, porque a gente tem que ter na cabeça que realmente vai ser um dia bastante complicado, tá? Não vai ser um dia lá muito fácil não, tá? Vocês veem aqui na minha tela agora, então, aqui no Top Chart, vocês veem Ibovespa, período diário, tá certo? Então, colocar para vocês de novo aqui, agora sim. Ibovespa, período diário. Vocês podem ver como foi baixo aqui o nosso volume no pregão de ontem, tá, gente? Tivemos aqui um volume realmente muito, mas muito baixo. Pouco mais de 2 bilhões, tá? Então realmente muito difícil para a gente trabalhar com um volume desse. Tivemos aqui poucos pregões lá. Em 4 de julho foi outro pregão baixo, que nós temos aqui 1,8 bi. Então ontem foi o terceiro menor do ano, com 2,2 bilhões de reais. Tá? Então realmente muito baixo, muito difícil de operar o dia de ontem. As operações praticamente não desenvolveram, enfim, com exceção de alguns ativos que simplesmente estouraram para cima do nada, como foi o caso de FIB, hipermarcas, construtoras, mas sempre movimentos muito difíceis da gente pegar, né? Então, como eu disse, o que salvou nosso dia ontem foi o dólar. Fizemos excelentes operações em dólar, duas grandes operações, que matou o dia, deu para a maior parte do pessoal aí ficar positivo, o pessoal que opera BMF, ficar bem positivo aí, tá? Bom, falando em BMF, confirmada a turma de segunda-feira, fechadas todas as vagas, tá? Então, a turma confirmada, tranquilo. Agradecemos a todos aí pela confiança, mais uma turma fechada, mais um curso fechado aí na história da Interinvest, o segundo de BMF, tá? Então a partir de semana que vem vai ter mais gente faturando alto aí com dólar, índice, café, boi gordo, milho e assim por diante, tá? Então vamos lá. Temos papéis para compra, tá? Vou mostrar para vocês aqui primeiramente as construtoras, Cyrela. Perdão, a análise do Ibovespa, gente, tá? Vale a mesma lá da quarta-feira, tá? Então esquece o dia de ontem, tira esse candle aqui do gráfico e vamos começar de novo a partir deste candle aqui, tá? O dia de ontem praticamente acabou não deixando para nós nenhum tipo de direção em função do baixíssimo volume, tá? Temos uma mínima aqui, 54.537, mas enfim, isso aí como eu disse, em função do baixíssimo volume, a gente tem que desconsiderar esse candle de ontem. Tá? O mercado americano não abriu no dia de ontem, então também não tem muita coisa para falar lá de fora, mas dá para a gente analisar. Aguardamos ainda o rompimento aqui desta mínima. Se isso romper, deve lá testar 11 mil pontos. Análise que a gente já fez para vocês no pregão de ontem. Tá? Então vamos lá. Cyrela CYRE3, a primeira recomendação para o dia de hoje. Então temos aqui a Cyrela subindo forte, mas observem o volume baixíssimo, tá? Como todo o mercado.
Então a Cyrela pode desenvolver, se romper 14,04, ela pode ficar interessante com objetivo aqui na região dos R$15, tá? 15,16. Além da Cyrela, nós temos também a MRV, desenvolvendo bem a MRV aqui. Se romper aqui esses 10,62, temos objetivo lá em 10,90, dá até para a gente arredondar aqui para os R$11. E se romper R$11, vamos buscar a montagem desse pivô aqui em 11,55, tá? Então essa é a MRV, o código dela é MRVE3, tá? Além da MRV, nós temos PDGR3, subindo forte no dia de ontem, até com volume bem considerável. Se por acaso romper aqui esses 6,42, passa a ter objetivo aqui na região dos 6,64, depois nós temos algo aqui na região dos R$7, tá? Então essa é a PDG, código dela PDGR3, rompendo 6,42, algo em 6,64, depois em R$7, tá? Temos também a Rossi. Aqui está a Rossi, também subindo forte no dia de ontem, mas com volume pífio. Se por acaso romper aqui esses 9,16, a gente passa a ter mínimo aqui na região dos 9,77. Essa é a Rossi, o código dela é RSID3, RSID3. Além da Rossi, nós temos a Fibria, também corrigindo forte no dia de ontem, deixando aqui um contra-ataque, apesar do baixíssimo volume do dia, tá, gente? Então, a Fibra não atingiu aí nem os 15 milhões no dia de ontem, tá? Então foi complicado aí. Porém, rompendo aqui 13,25, a gente passa a ter objetivo nela aqui nessa região dos 14,54, tá? Então a Fibra podendo corrigir até essa região das médias, R$14, talvez até 14,50 teria um alvo interessante também, tá? Além da Fibra, nós temos também a Suzano, a SUSB5, tá? Então também deixando aqui um candle fortíssimo de reversão, rompendo aqui os 7,16, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 7,86, tá? Então, rompendo 7,16, a Suzano, objetivo lá em 7,86, aproveitando a correção do ativo diário. Mesma coisa, a Hipermarcas fez nova mínima, voltou forte no dia de ontem, apesar de um volume extremamente baixo, 24 milhões de Hipermarcas não é praticamente nada, tá? Então, rompendo aqui os 7,9, 7,90, temos objetivo aqui em 8,08, depois algo aqui em 8,65. Essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3, tá? Essas eram então as recomendações de compra. Nosso amigo Marcos, ele escreve lá: Vale 5, sabendo que a diretoria foi toda mudada, será que vale a pena uma venda na Vale? Eu sei que nós analisamos gráficos, essa mudança de diretoria na Vale deve ser mais do caminho de emprego, etc, 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 etc. Marcos, como você mesmo disse, nós analisamos gráficos, nós não temos absolutamente nada a ver com notícias, não temos capacidade alguma, competência alguma para julgar se isso é ou não bem visto, se isso é ou não um cabide de emprego, enfim, isso é mera especulação, isso é coisa de fórum, não é coisa de investidor profissional, tá? Então a gente trabalha com gráficos. Então, se o pessoal estiver vendendo, a gente vai vender também. Se o pessoal estiver comprando, a gente vai comprar também. Se de repente a Vale estiver subindo forte no dia, pode ser que ninguém deu a menor bola para isso, ninguém nem se ligou que isso aconteceu. Enfim, acharam isso normal, ou acharam até bom porque ela está subindo. Se o pessoal achar ruim, eles vão começar a vender, e a gente vai perceber isso no gráfico, tá? Então não vale, não é a nossa função ficar tentando identificar, tentando entender isso. Nossa função é observar o gráfico. Se tiver todo mundo comprando, a gente vai comprar também. Se tiver todo mundo vendendo, a gente vai vender também, independente da nossa opinião. É como você mesmo falou, nós observamos gráficos. Essas especulações, isso é coisa de fórum, não é coisa de investidor profissional, tá certo? Recomendações para venda no dia, ALLL3. Então está aqui. A ALL. Se por acaso perder aqui esse 7,87, passa a ter objetivo aqui na região dos 7,58, tá? O volume dela caiu muito aqui nos últimos dias, então está complicado de operar, mas vale a pena ficar de olho. Se por acaso perder aqui esse 7,87, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 7,58, tá? Temos também BBAS3, Banco do Brasil.
Se por acaso perder aqui essa mínima de 23,01, ela passa a ter objetivo em 22,67. Depois temos alvo aqui na região dos R$ 20,57. Tá? Esse é o Banco do Brasil. Temos também a Braskem, BRKM5. Interessante também aqui a Braskem, perdendo aqui esses 12,90, que é a mínima do ano, ela tem tudo para continuar cedendo e cedendo forte, tá, gente? Visualizando aqui no gráfico semanal, a gente pode encontrar alguns alvos interessantes para ela, se perder aqui essa região dos 11,80, tá? Então, Braskem, BRKM5, perdendo 12,90, temos objetivo aqui na região dos 11,80, tá? Além da Braskem, nós temos também BVMF3, a BMF Bovespa. Também pode continuar interessante uma venda, perdendo aqui os 9,52, temos objetivo em 9,40 e depois a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$ 9,00, tá? Então interessante aqui a BMF Bovespa, BVMF3, perdendo 9,40, temos objetivo aqui na região dos R$ 9,00, tá? Temos também a CSN, o código CSNA3. Se por acaso perder aqui esses 14,11, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 13,61, depois aqui dos 13,23 e finalmente em 12,80, tá? Então essa é a CSN, código dela CSNA3, perdendo 14,11, objetivo em 13,61, depois 13,23, finalmente 12,80, tá? Temos a Gerdau GGBR4, perdendo aqui esses 13,26, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 12,95. Depois temos um alvo aqui na região dos 12,69. Finalmente aqui na região dos 12,27. Tá? Então essa é a Gerdau GGBR4. Perdendo 13,26, alvo em 12,95. Depois em 12,69. Finalmente em 12,27. Tá? Além da Gerdau, nós temos a Usiminas. Muito interessante a Usiminas. Perdendo aqui esses 10,46. Objetivo em R$10. E depois aqui em 9,86, que é a mínima do ano. Tá? Então essa é a Usiminas. Código dela USIM5. Temos também a MMX-M3. Interessante aqui também a MMX. Está indo lá buscar o alvo que a gente falou, né, pessoal? Perdendo aqui agora 6,12, temos objetivo aqui em 6,06, depois alvo lá em 5,81, tá? Essa é a MMX-M3, perdendo 6,12, temos alvo lá em 6,06, que é exatamente este ponto aqui. Depois temos objetivo aqui na região dos 5,81, tá? Além da MMX, nós temos também a Vale. Agora sim, Marcos, não por notícia, pelo gráfico, pelo que a gente está vendo o pessoal fazer, a gente pode continuar pensando em vendas na Vale, montou aqui um pivô de baixa, e tem um ponto importante aqui nessa região dos 39,27, tá? Então, perdendo aqui os 39,46, tem algo lá em 39,27, depois nós temos objetivo aqui na região dos 37,98, R$38. Tá? Então essa é a Vale 5. Perdendo 39,46, alvo em 39,27, depois lá em R$38. Tá? Essas eram as recomendações de venda. Para swing, destaque para a operação da Usiminas, que a gente montou lá no pregão de quarta-feira. Fizemos uma bela venda na Usiminas, aqui na região dos R$11. Tá? E continuamos vendidos na operação aí com mais de 4% de lucro. Tá? Então, bela operação na Usiminas, maravilhosa a posição que a gente montou na Usiminas aí. Parabéns a todos que estavam nessa posição aí, tá certo? Então essa é a Usiminas, o código dela USIM5. Para a BMF, gente, análise da BMF, nós temos aí BGIX11, que é o boi gordo, tá? Então, vocês estão vendo aqui o boi gordo no gráfico diário. Ele montou aqui um belo de um pivô, né, pessoal? Então, falhou este topo. Vejam se vocês reconhecem esse padrão, um padrão bastante conhecido por nós grafistas. É uma possível falha de topo com rompimento de linha média, tá? Ou montagem de um
pivô de baixa. Então aqui está BGIX11, boi gordo, falhando um topo, rompendo linha média. Então pode ficar interessante aqui o boi também para novas vendas, tá? Se por acaso perder aqui esse 105,30, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 104,81 e finalmente temos alvo aqui na região dos R$104, tá? Então repetindo, boi gordo, código BGIX11, uma falha de topo com rompimento de linha média. Se por acaso perder aqui esse 105,30, alvo em 104,81, depois em R$104. Cafezinho, que o nosso amigo Éder, parceiro, adora operar. Então está aqui o café, a Arábica ICFZ11. Então montando aqui um pivô de baixa também no diário café. Já perdeu a mínima de ontem e pode ser uma excelente operação de venda aí para o dia de hoje, tá, pessoal? Vale a pena acompanhar o café aí, colocando nos 15 minutos. Já tem um contrato novo que está com mais liquidez do que esse aqui, mas se por acaso perder a mínima do dia, vocês podem utilizar a técnica de rompimento que a gente ensina para vocês no Day Trade Avançado para operar aqui também o café, tá? Então já perdeu a mínima de ontem, que era lá os 311,40, passa a ter objetivos, primeiramente aqui nesta região dos 309, depois tem algo em 306 e depois lá na mínima em 295. Esse é o café, código ICFZ11, tá? Então pode ser bastante interessante para montar operações de venda, operações dentro da tendência, boi gordo BGIX11 e também o café ICFZ11, tá? O milho CCMF12 ainda está aguardando um ponto de correção, tá? Observem que o milho deixou aqui ontem, deixou no dia de hoje já, mais uma vez um candle de baixa, continua cedendo fortíssimo o milho CCMF12, no pregão de hoje já está lá embaixo afundando com um gap, mas ele deve corrigir em breve, tá? Então continuamos aguardando um ponto de correção aqui do milho CCMF12, tá? Quando um ativo estica muito, como é o caso do milho aqui, são sucessivos candles de baixa, e nenhuma vez ele fez um candle maior que o do dia anterior, tá? Então a gente está esperando uma grande correção no milho aí para os próximos dias. Então vale a pena acompanhar. Claro que a gente não vai comprar às cegas, simplesmente esperando subir. Existe uma técnica, a gente vai aguardar o ponto exato de entrada, o pessoal que já opera conosco já conhece. Então a gente vai aguardar o ponto exato de entrada numa possível correção do milho, CCMF12, tá? O dólar futuro também disparou novamente, já está acima do 1,90, tá? Então, conforme vocês podem ver, ontem aí trabalhando com 1,6% de alta, hoje já está trabalhando novamente em alta de 0,16, já rompeu a máxima de ontem. Então, mais uma disparada do dólar futuro aí, rendendo, como sempre, excelentes operações. Um dos melhores ativos de operar no mês aí tem sido o dólar, tá certo? Bom, pessoal, essas eram as recomendações nossas do dia. Vamos dar aquela olhadinha nos futuros, a gente vê como estão lá fora os mercados. Mercado americano trabalhando aí em leve queda de 0,3%, já perdendo o mínimo em relação a ontem, tá? Nos futuros. Então a gente deve ter uma abertura em queda do mercado americano, tá? Algo possivelmente aí em torno de 0,5%, alguma coisa nesse sentido, já na abertura do pregão lá, tá? Então nós temos Dow Jones fechando mais cedo hoje, o horário exato a gente vai passar para vocês lá na sala do curso ao vivo, tá certo? Vamos às análises então, ver se alguém pediu alguma coisa lá no chat. Se alguém quiser alguma análise, por favor, pede lá no chat, enquanto a gente vai analisar aqui o nosso índice futuro, tá? Então está aqui o nosso índice futuro, trabalhando dentro dos limites do candle de ontem. Então não rompemos aqui máxima de 55.720, nem mínima 54.675. Então estamos trabalhando dentro de uma consolidação, estamos trabalhando aí dentro dos limites do dia anterior, por enquanto mercado consolidado, sem direção, sem tendência. Vale a mesma análise para o Ibov. Esqueçam o candle de ontem e vamos focar. Então, perdendo essa mínima, a gente deve vir testar aqui esses fundos anteriores, conforme a análise que a gente já fez para vocês
no pregão de ontem. Tá? Então, aguardamos a continuidade da tendência de baixa. O petróleo está cedendo bem, está cedendo forte, lá mais de 2%. O mercado americano trabalhando em queda também. Então, a gente deve ter uma continuidade da tendência de baixa. Tá certo? Então, vamos lá, vamos ver se o pessoal pediu alguma coisa no chat. Se alguém quiser alguma análise, por favor, peça lá. Nosso amigo L.A. Barros pede, por favor, a BTOW3. Então tá aqui a BTOW, Alexandre. A gente estava de olho nela para uma possível correção no diário. Mas com o candle que ela deixou ontem, é realmente difícil, né? Tudo bem que o volume foi muito baixo. Mas observe que ela chegou a dar um sinal de compra aqui no diário, mas acabou fechando bem próxima da mínima do dia, tá? Então, complicado aí. Mas se por acaso, vamos falar assim, romper esses 10 e 11, vale a pena uma entrada nela assim. Ela está na mesma condição do milho, tá? Cedeu muito forte no mês e deu um sinal de compra ontem. Apesar de que ontem, esquece, foi realmente um pregão com muito pouco volume, não tem nem o que dizer. Mas, se romper isso aqui, ela pode dar uma esticada boa, pode corrigir lá, talvez até os R$11, R$12, teria espaço tranquilo para ela corrigir, sem perder a tendência de baixa. Tá? Acho que vale a pena acompanhar esse ativo. Nosso amigo Simulador pede lá o GPA3. Tá? Então vamos ver o GPA3 para o nosso amigo Simulador. Então tá aqui. O GPA, cara, para day trade não dá para operar esse ativo não. Tá? Então, observe que ela negociou 9 milhões no dia de ontem. É um ativo caro, é um ativo que tem aí um valor relativamente alto e tem um volume pequeno, o que acaba tornando esse ativo de pouca liquidez. Tá? Então, complicado operar esse ativo para day trade. Em termos de swing trade, tem um ponto interessante aqui nos 29,61. Tá? Perdendo esse 29,61, ela está montando um pivô de baixa. Se montar esse pivô, passa a ter objetivo aqui na região dos 28,46. Depois, objetivo aqui nos 27,63. Então, mais uma vez, muito cuidado que esse ativo não serve para operações day trade. Tá? Nosso amigo Rodrigo pede a Gafisa, GFSA3. Cara, a Gafisa consolidou. Né? Ela parou aqui, não consegue subir, não consegue cair mais. Então, se romper aqui esse 5,38, ela pode corrigir. Tá? Tem objetivo para vir testar talvez essa região aqui dos 5,92, alguma coisa nesse sentido. E se por acaso perder essa mínima aqui de R$5, ela pode vir testar a mínima do ano, que é lá 4,93, tá? Mas dentro desses limites aqui eu não aconselho nenhum tipo de operação nela, eu acho melhor ficar de fora, tá ok? Bom, gente, antes de encerrar, queria convidar todos para acessarem aqui o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br. Vocês vão clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Tá? Então, clicando aqui em curso ao vivo, vocês já vão entrar diretamente aqui na página do curso. Já tem um botãozinho aqui para vocês se cadastrarem. Fazendo o seu cadastro, o nosso pessoal de suporte vai entrar em contato com vocês, vai providenciar o cadastro, fazer login e senha para vocês. Enfim, todos têm direito a 7 dias gratuitos, sem custo algum, para conhecer o nosso sistema, para conhecer o nosso curso. Tá? Aqui vocês também acompanham a tela dos professores, que é onde a gente mostra para vocês aqui todos os gráficos que a gente está acompanhando no dia, as operações que forem realizadas, temos aqui índice futuro, índice Dow Jones, todos os ativos que a gente está acompanhando no dia. Tá? Temos aqui embaixo também, vocês podem fazer o download do Ventrilo diretamente aqui na página, que é o software que a gente usa para comunicação. Então vocês baixam o Ventrilo, fazem o download do Ventrilo e instalam conforme esse vídeo tutorial que está aqui em cima. Tá? Se alguém tiver dificuldade ou se preferir por alguma razão, nosso suporte também pode fazer para vocês uma instalação remota. Tá? É só vocês entrarem em contato aqui pelo atendimento ao vivo do site e solicitar uma instalação remota. A gente faz a instalação diretamente no seu computador via internet. Tá? Lembramos que nós temos também um chat gratuito aqui no site, na página principal, que funciona das 11 até as 18 horas. E nós temos então também a tela dos professores e temos aqui um chat ao vivo, em tempo real, com toda a nossa equipe participando. Todo mundo pode fazer perguntas, a gente cola as principais notícias do dia para vocês. Enfim, é mais uma ferramenta de comunicação.
Aproveitamos também para informar vocês que finalmente foi lançado o tão aguardado curso Day Trade Avançado em DVD. Tá? Então, produção em estúdio, não aulas ao vivo, produção em estúdio. Está aqui o Day Trade Avançado em DVD, já está disponível aqui no site, então já podem visualizar aqui o Day Trade Avançado. Está prontinho o DVD, já está disponível para compra aqui no site. Vocês podem, inclusive, assistir aqui a introdução do curso gratuitamente. Basta acessar lá no nosso site, curso Day Trade Avançado em DVD, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tomem muito cuidado com o volume no dia de hoje, como já falei para vocês. Vai ser um dia complicado em função do mercado americano fechar mais cedo. O correto mesmo é a gente aguardar, a gente esperar uma definição da tendência, esperar uma direção, algo um pouco mais claro, e daí sim a gente montar uma posição um pouco mais consistente, tá certo? Então tenham cuidado. Ontem foi um dia muito difícil em função do volume, hoje devemos ter outro dia. Foquem nas operações que a gente passou para vocês aí em BMF, que tem dado excelentes resultados, tá? Então acho que pode ser bastante interessante. Focar nas operações aí, dólar movimentando muito bem, e todos esses outros que a gente passou aí, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão, um bom final de semana, um bom descanso e até segunda-feira às 10h30 pontualmente em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.